Olá, gente peregrina, olá, gente membrezina. Eu fiz uma série, artigos acadêmicos do professor Oswaldo Luiz Ribeiro. Já fiz 6 ou 7 vídeos, são 84 artigos disponíveis. Eu faço 5 por vídeo, significa que a gente vai ter aí 18, 19 vídeos. Ainda falta vídeo pra caramba, porque eu fiz 6 ou 7. Vou apresentar para vocês mais 5 artigos. Todos os artigos são gratuitos, completos, estão publicados em revistas acadêmicas avaliadas por pares, o que no campo da teologia não significa grande coisa, mas as revistas são avaliadas por pares, e não o são os capítulos de livro, né? Porque entre esses 84 textos há capítulos de livro. Eles estão disponíveis gratuitamente na plataforma de pesquisadores do mundo todo, chamada researchgate.net. Então você entra na plataforma researchgate.net, vai no perfil Oswaldo Luiz Ribeiro e lá vai encontrar os meus 84 artigos. Alguns deles já viraram vídeos aqui no canal. Então, apresento para você 5 artigos e convido você a lê-los, se você é dado a gostar de ler textos acadêmicos. O primeiro artigo foi publicado na revista Unitas, é uma revista qualificada da Universidade, da Faculdade Unida de Vitória. O artigo que eu publiquei lá, aí está, da violência contra a Bíblia, a tradução de Salmo 53, 6. Era um dossiê dessa revista sobre Bíblia e violência, e eu decidi, então, falar da violência que se comete contra a Bíblia na tradução dos textos. E o Salmo 53, nesse caso eu usei como exemplificação o verso 6, mas quase que sem nenhuma exceção, todos os versos do Salmo 53 são totalmente mal traduzidos nas Bíblias, tanto brasileiras quanto internacionais. Eu nunca encontrei uma única Bíblia que traduzisse direito o Salmo 53. É um caso ilustrativo de como uma tradução pode pôr totalmente a perder o sentido de um texto. Ninguém que lendo as traduções em língua portuguesa há de entender o texto. Se a pessoa lê com propriedade, o que significa que o entendimento que ela adquire é o que está plasmado nas palavras, na sintaxe, não adianta ler o Salmo 53, que não vai entender. Agora, como o brasileiro médio não lê assim, ele passa o olho e lembra alguma coisa que ouviu aí, acha que está entendendo aquilo que, na verdade, ele está recuperando de ter ouvido, aí já é uma salada normal, né? Eu estou falando da pessoa que não é um analfabeto funcional. É uma pessoa letrada que sabe interpretar textos. Se ela ler o Salmo 53 nas traduções correntes, não vai entender, porque está traduzido errado. Eu tenho uma playlist inteira de análise do Salmo 53 aqui no canal. Então fique à vontade para assistir aos vídeos e para ler o artigo. O segundo artigo, um pouco mais recente que o anterior, foi publicado na revista Estudos Bíblicos. Ah, não, essa foi na revista Pix e Praxis, da PUC do Paraná. Hipótese sobre a introdução em Judá do sacrifício expiatório. Gênesis 2, 4b, de 3 a 24, 4, 1, 16 e 6, 5, 9, 17, como eixo estrutural de Gênesis 1, 11. Nesse texto, eu abandonei aquela declaração acadêmica de que as expressões Toledô, essas são as gerações, é o eixo estrutural de Gênesis 1, 11, e para além de Gênesis 1, 11, e assumi essas 3 passagens como sendo o eixo estrutural. Gênesis 2 fala do sacrifício, o sacrifício salvífico expiatório é o sacrifício do animal,
com cuja pele é coberto o pecado de Adão e Eva. No texto do dilúvio, a o apaziguamento da ira divina, que furiosamente assassina o povo com o dilúvio, é feito com o sacrifício. Então, você tem o sacrifício substitutivo como salvífico em Gênesis 3 e no texto do dilúvio. Em Gênesis 3, além de dizer que salvífico só o sacrifício do animal, também se diz que o culto agrário não serve para nada, porque Adão e Eva fazem roupa de folhas e isso não cobre o pecado deles. Então, é uma polêmica. O culto agrário é ineficiente e o culto cruento é eficiente. E no texto do dilúvio só aparece o culto cruento. O culto cruento é eficiente. Onde então está a outra parte, o culto agrário? Está no texto de Caim. Deus recusa o culto agrário e aceita o culto cruento de Abel. Então, essa disputa entre, de um lado, o culto agrário, tomado como ineficiente, teologicamente extinto, sem validade, inócuo, e o culto cruento, apresentado como escolha divina, gosto divino e eficiente para cobrir o pecado, para mim é esse eixo que estrutura Gênesis de 1:11. Também há vídeos no canal gravados com esse tema, fique à vontade para ler o artigo e, posteriormente, deixar seu comentário. O terceiro artigo sai desse campo bíblico, ambiguidades e insuficiências, uma análise da área ensino religioso na Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Felizmente, finalmente, o governo federal tomou para si a responsabilidade de normatizar o ensino religioso. Estava na mão dos estados, era uma zona completa, não havia uma diretriz curricular, não havia uma orientação de cima para baixo. Então, o FONAPER havia publicado um livrinho horroroso, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso, horroroso, ruim toda a vida, ruim a dar com pau, não sobrevive a uma análise séria. Os trechos finais mais pedagógicos até que eram interessantes, mas o texto epistemológico, que falava de conhecimento religioso revelado, mas vá lamber sabão com soda cáustica, que falava que o objeto do ensino religioso é o transcendente, mas tem que tomar vergonha nas fuças. A BNCC acabou com essa patifaria. Então, eu faço uma análise, um documento muito bom. A seção da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que trata de ensino religioso, é uma seção muito boa, mas ela ainda tem ambiguidades e ela ainda tem insuficiências. Então, eu não quis escrever um artigo de louva-minhas, mas o texto é bom. Eu preferi mostrar aonde permanecem ambiguidades e onde permanecem insuficiências no texto. Mas, somando o texto da BNCC com a Resolução 5 de 2018, que estabelece que o curso de Ciências da Religião é obrigatório para dar aula no ensino religioso, resolveu a zona, a desgraça, a miséria, a pouca vergonha que imperava no campo do ensino religioso. As nossas crianças estavam entregues ao Deus dará, mas, na verdade, entregues ao dá para Deus, né? Está aí para a sua avaliação. O quarto artigo que eu apresento, esse sim, publicado na revista Estudos Teológicos, a Faculdade Luterana, lá de São Leopoldo, a ESTE, Escola Superior de Teologia, o método histórico-crítico e a questão hermenêutica da intenção do autor, uma problematização. A problematização que eu faço nesse texto é de que o método histórico-crítico, que é muito questionado por muita gente,
como um método anacrônico, baseado na intenção do autor. Eu primeiro assento que, se uma interpretação não está baseada na intenção do autor, então para mim ela não vale nada, é masturbação, é estética, é política, ou seja, eu determino o sentido do texto e todo aluno tem que repetir, ou cada um inventa o sentido que for, ou se a gente quer o sentido histórico do texto, o único sentido histórico possível é da intenção do autor. Mas não é o método histórico crítico a plataforma teórica para a gente discutir a intenção do autor. Então é por isso que eu problematizo. Os críticos vinculam o método histórico crítico à intenção do autor, mas essa vinculação é equivocada. O método histórico crítico pode ser praticado sem qualquer preocupação com a intenção do autor, a despeito dos críticos mal informados. Quem de fato estabelece a intenção do autor como critério axiomático da leitura é Schleiermacher. O método histórico crítico foi desenvolvido durante a vida de Schleiermacher, mas são duas plataformas completamente diferentes. Schleiermacher está discutindo hermenêutica. E como as transformações europeias estão fazendo com que Deus saia do controle da sociedade, e se Deus não está mais no controle da sociedade, no início do século XIX, então se o sentido verdadeiro de um texto já não é mais dado por Deus, qual é o sentido verdadeiro de um texto, então? Schleiermacher, então, vai para o óbvio, é aquilo que a pessoa que escreveu quis dizer, ponto. Isso me parece irrefutável. Mas está cheio de gente refutando, um monte de aluno hipnotizado por refutações que só valem naquela sala de aula, fora dali não tem nenhuma validade. Então, eu problematizei justamente isso, porque a tenda do necromante aplica o método histórico-crítico, mas para poder enfatizar a intenção do autor, traz para a mesa de trabalho Schleiermacher. O método histórico-crítico sozinho não postula a intenção do autor. Agora, método histórico-crítico mais Schleiermacher, aí temos quase completo o que se faz aqui na tenda do necromante. Finalmente, o terceiro texto, dessa vez um capítulo de livro, é um capítulo nesse livro aqui, Israel no período persa, organizado pelo Nelson Leles. Nelson Leles é doutor, me parece que em ciências políticas, pela Universidade Federal do Norte Fluminense, onde agora, nesse momento, ele está fazendo pós-doutorado. Me convidou para escrever um texto aqui e eu, então, fiz o pós-fácil. Escrevi o pós-fácil. Conversei com ele sobre o que eu pretendia dizer e aí ele considerou que seria legal, então, colocar no final do texto. E o pós-fácil é: faz sentido investigar o mundo persa soterrado sob o mundo bíblico? Então, é a discussão sobre qual é a importância de se estudar o mundo e o período persa, e qual a relação do mundo bíblico com ele. E, para mim, é fundamental. Talvez seja a maior lacuna, a maior ignorância que impera nos estudos bíblicos, seja a desconsideração do mundo persa, porque há uma neurose para se jogar tudo no Egito, ou então no período pré-exílico assírio, quando, na verdade, grande parte da Bíblia, se não toda ela, é do período persa em diante, período persa e período grego, mas há grande quantidade de material, indiscutivelmente, do período persa. Então, para mim, é fundamental. Dominar o período persa é fundamental para a compreensão da Bíblia. Mas eu faço um meia-culpa, tanto para mim quanto para todo mundo que lida com esse tema, é que não adianta querer compreender o período persa se nós não lemos o Avesta no original. Conhecer a religião persa por traduções, conhecendo a Bíblia como eu conheço, que é mal traduzida, eu nunca tive a preocupação de pegar o Avesta traduzido para o inglês para ler. Para mim é perda de tempo. Se a gente não é capaz de ler na língua original, vai ser enganado e não sabe que está sendo enganado. Então, é um problema muito grande, porque há uma lacuna quanto ao conhecimento desse período histórico, e também há uma lacuna porque quase ninguém tem acesso ao Avesta, ao texto de Zoroastro, na língua original. Óbvio, o texto tem muitos acréscimos posteriores, mas há porções que certamente são antigas.
tão antigas quanto a Torá, por exemplo, século V antes de Cristo, século IV antes de Cristo, século III antes de Cristo, tem textos do Avesta desse mesmo período. Então é um meia culpa que eu faço. Se há algo que deve ser cobrado de mim, porque eu não tive competência e condições de ter feito, dominar a língua do Avesta para ler esse material. Fico imaginando a riqueza que não está lá escondido, como escondido está o Antigo Testamento para quem não domina o hebraico e lê o Antigo Testamento com independência. Porque saber hebraico, mas ler o Antigo Testamento como a teologia lê também não serve para nada, é melhor não saber hebraico. Muito bem, esses são os 5 textos que eu gostaria de recomendar que você lesse. Você pode ler, pode depois deixar um comentário aqui no canal, deixar alguma pergunta, um pedido de esclarecimento, um questionamento, uma crítica, fique à vontade. Há quem ache que eu não gosto de crítica. Não, eu não gosto de crítica idiota. Tenho sujeito de fazer crítica teológica, fazer crítica religiosa, crítica zombeteira. Eu detesto gente zombeteira. O zombeteiro é alguém que não tem capacidade, é um incompetente, não tem argumento, então fica fazendo palhaçada. Aí, se for crítica religiosa e crítica zombeteira de gente idiota, eu deleto. Agora, quando é uma crítica com argumentação, mesmo eu discordando do argumento, mas é um argumento, não é uma tolice, uma touperice, uma tonteria, uma estupidez, um despeito, eu gosto de ouvir, né? Às vezes você recebe um questionamento que faz você parar e, caramba, não tinha me dado conta disso. Agora, o problema é que a pessoa faz crítica, ela parte do pressuposto que o que ela está criticando está errado, mas a crítica dela está certa. Muitas vezes a crítica está errada. Então, a pessoa que geralmente diz que você não sabe receber crítica é alguém que faz crítica mal feita e não dá o braço a torcer. Aí ele diz que eu não sei receber crítica. Quando eu digo que a crítica dele é uma bosta, ele, em vez dele olhar a crítica dele para ver se é uma bosta mesmo, imediatamente ele pensa assim: Oswaldo não sabe receber crítica. Quando, na verdade, é a crítica que é mal feita e quem fez a crítica não sabe receber crítica da crítica mal feita. Mas fique à vontade, se você ler o texto. Eu penso assim: toda declaração honesta, que não é feita para zombar, ainda que equivocada, ainda que tonta, é honesta, é sincera, é válida. Mas isso é muito raro. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.